Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar as aulas de hematologia, só que a gente vai dar uma pulada aí de falar tanto da composição do sangue, que é a parte de hematologia, mas também falar um pouquinho de fundamentos laboratoriais, que são matérias que vão se interligar com o nosso momento e também com outros setores, né? É, Quando a gente vai colher o sangue do paciente, né, a gente tem que ter em vista, né, qual é o material biológico que eu estou colhendo, né? O que é o sangue? O que eu posso ver no sangue, né? A gente já desvendou o mito lá, né, do hemograma completo, né? Porque todo mundo fala, eu vou fazer um hemograma completo, né? Aí eu vou ver tudo, minha glicose, meu colesterol. Não, né? O hemograma é completo porque ele é completo nas suas teorias em relação à composição sanguínea. Claro que existe um tubo para fazer o hemograma, mas não significa que ele só faça hemograma. Então, conforme o amadurecimento das matérias, dos assuntos, tudo que rege análises clínicas, a gente vai entender melhor o que colher para cada tubo. Mas a gente tem que entender que existem vários tubos, né? E esses tubos são colhidos para diversos exames e a gente tem que saber em qual exame vai colocar aquele tubo. Lembrando que todo laboratório tem um manual de exame. E nesse manual de exame vai tirar lá as suas dúvidas sobre qual tubo colher ou não. Por que eu tô falando isso? Porque tem coisas que são meio óbvias, assim, no dia a dia. Não tem como você colher, sei lá, um hemograma e não saber que um hemograma é no EDTA. O EDTA é o tubo de tampa roxa, que é o ácido etileno diamino tetracético. Não tem como eu trabalhar ou viver dentro de um laboratório se eu não sei que um EDTA eu colho um hemograma. Mas sei lá, apareceu um exame que vocês nunca colhem. Sei lá, falar um nome que vocês não conhecem. Deixa eu pensar. Sei lá, uma aldolase. Ih, não sei o que que é isso. Na minha cabeça mesmo não sabendo, eu vou imaginar que é um soro. Por questões da maioria dos exames sendo soro. Mas assim, não sei se é um hormônio. Vou colher um TSH. Não lembro o que que é um TSH, não lembro qual é o tubo. Então, um TSH que não entra todo dia numa emergência. Eu já sei que é no soro, mas assim, eu vou lembrar que é um hormônio. Hormônio colhe no soro. Soro é um tubo sem anticoagulante. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo essas frações. Na composição do sangue, antes de pensar nos tubos, na composição do sangue, o sangue é dividido numa fase sólida e numa fase líquida. O que, Camila? Fase sólida, fase líquida? Como assim? O sangue é sólido? Só vejo meu sangue líquido. Pois é, né, gente? Lá no hemograma mesmo, a gente vai fazer a contagem dos elementos figurados do sangue. Quais são esses elementos figurados do sangue? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? E as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Então, assim, existe parte sólida, porque uma célula é sólida, ela tem peso molecular, né? Então, existe a fase sólida. E essa fase sólida, que é bem a parte que a gente vê descrevendo o hemograma. Então, lá no hemograma, eu vou fazer o quê? A contagem do meu leucócito total, ou seja, eu vou ver a quantidade de leucócito geral que eu tenho no organismo. O que significa isso? Eu tenho um valor de referência de 5.000 a 10.000 que tem que dar entre esses valores. Se eu passo desses valores, né? Se não é esses valores, eu tenho uma leucocitose. Aumentou de 10.000, eu tenho uma leucocitose. Queria tentar escrever aqui. Será que eu consigo? Ih, até que deu, hein? Versus. Só tem que aprender a escrever, né? Erros técnicos, erros técnicos. Leucocitose e leucopenia. O que significa isso, galera?
Ose, toda terminação em ose costuma ser aumento. O penia costuma ser diminuição. Então, quando eu tô com uma leucopenia, eu tô com leucócito baixo, ou seja, meus glóbulos brancos baixos. Quando eu tô numa leucocitose, eu tô com aumento dos meus leucócitos, tá? Então, isso aqui eu só sei pela contagem geral. Contagem geral de leuco. Nem todo hemograma eu tenho que fazer a contagem geral de leuco. Contagem geral de leuco é a contagem geral dos glóbulos brancos, ok? Além da contagem geral no leucócito, eu tenho que fazer a contagem eu tenho que aprender a escrever, né? É muito difícil escrever e falar, mas isso aqui é um F. Contagem diferencial. O que é uma contagem diferencial, né? Eu vou dizer, cada tipo de leucócito tem lá. Se eu tenho um monócito, se eu tenho um eosino, se eu tenho um neutrófilo. E eu tenho que fazer uma contagem até chegar a 100. Então, em cada lâmina de hemograma, eu vou contar 100 células. E vou fazer a média dessas 100 células. E aí vai ser aquela explicação que eu dei na semana passada sobre o que indica cada célula dessa, tá? Só pra gente fazer uma revisão. A gente tem os glóbulos vermelhos também. Os glóbulos vermelhos são quem? As hemácias. Pode ser tanto quanto hemácias, é chamada de hemácias, ou eritrócitos, tá? Aí as hemácias, gente, as hemácias, só por ser uma célula, porque não tem vários tipos de hemácia, hemácia é uma coisa só que dá aquela pigmentação vermelha no sangue. As hemácias, ela tem a questão de você tem que saber o tamanho, volume, né, quantidade, como é que tá a questão do oxigênio, né? Isso influencia muito para você descobrir anemias, leucemias, tá? As leucemias alteram os leucócitos, sempre. Ou uma leucocitose ou uma leucopenia, tanto faz. Células jovens aparecendo, sempre altera. Mas também, na série vermelha, geralmente dá uma anemia profunda. Lembrando que anemia e leucemia não são as mesmas coisas. Anemia não pode virar leucemia. A leucemia ela é causada por uma deficiência na medula óssea, deficiência na hora de produzir, né, os leucócitos, né? Esses leucócitos não conseguem amadurecer e aí vai muita célula jovem para a corrente sanguínea. Aí vocês vão falar: ah, Camila, eu conheço muitas pessoas que tinham anemia e virou leucemia. O que acontece? Ela tem um quadro de anemia por conta da leucemia. Ou, né, ela estava tão debilitada, né, que essa anemia foi gerando outras doenças, mas não é que virou, é porque a sua imunidade está baixa, né? O seu organismo não está em bom funcionamento. O que é o câncer? É o crescimento desordenado de células. Então, né, essas células que não estão conseguindo amadurecer vão para a corrente sanguínea, mas não vira. O seu organismo ele se mantém em perfeita homeostase. Quando você tira ele da homeostase por qualquer motivo, vão aparecer doenças. Mas uma doença não transforma a outra. O termo é errado. Tudo bem? Vamos lá. E as plaquetas que trabalham na coagulação? A gente vai falar bastante de coagulação hoje, porque a diferença dos tubos para fazer a coleta de sangue é voltada inteira anticoagulante ou não, de impedir a coagulação ou não, tá? Então, é importante entender. A coagulação, gente, funciona de grosso modo assim. Tive um cortinho no meu dedinho. Inclusive, eu sempre tenho alguns aqui por causa do laboratório mesmo, com luva, às vezes acontece. Inclusive aqui, ó. Até a folha corta a gente, né, no trabalho, né? Pensa só, cortada de folha dói, né? Fazendo um filosofão aí, filosofando coisas aleatórias. Mas, enfim. Você corta o dedo por qualquer motivo, por uma folha, por uma faca. E aí, né, o sangue para de sangrar. O sangue para de sangrar. Que redundante, né? Aquele corte para de sangrar, né? Ele fica basicamente com uma casquinha durinha, né? Se você reparar, fica com a casquinha durinha. Não é a casquinha depois da cicatrização, não. Fica às vezes uma capinha de sangue mesmo.
E aquilo ali é a coagulação, é como se o sangue endurecesse, ele não fosse mais homogêneo. Ele não tem aquela fluidez que teria na corrente sanguínea. Por exemplo, quando você tem um coágulo em qualquer artéria perto do coração, você tem o quê? Isso mesmo, um infarto. Então, o sangue, naturalmente, ele não tem que estar coagulado. O nosso corpo produz um anticoagulante chamado heparina, que está aqui, a heparina. A heparina é um anticoagulante natural que o nosso organismo produz. A heparina, ela é o tubo de tampinha verde. Eu vou mostrar foto para vocês depois do tubo, quando a gente estiver no laboratório, para mostrar na prática como é que funciona. Mas é o tubinho de tampa verde. Então, a heparina é um tubo de anticoagulante natural. Por exemplo, tem uma enzima cardíaca, né? Que a maioria... existe uma metodologia que eu conheço do Triage que faz com EDTA. Mas a maioria das metodologias do Cobras, Vitrus SI, né? São metodologias que usam a heparina, que é um anticoagulante natural. E a troponina é justamente uma enzima cardíaca. E ela é muito utilizada quando está com suspeita de infarto, porque geralmente quando o paciente está infartando naquele momento, é essa enzima cardíaca que altera. E olha que interessante, qual anticoagulante você usa? A heparina. Existem outras enzimas cardíacas que a gente vai dosar no sem anticoagulante, mas é dosada na heparina a troponina, que naquele momento ali, ela é a mais importante, tá? E a gente vai ter o plasma. O plasma, gente, é a parte líquida. É quando eu consigo separar o meu sangue total da parte líquida, das proteínas. Então, é basicamente assim, um tubo de ensaio, que eu desenho muito mal, tá? Como se aqui, no fundo, fosse o sangue total, que é a parte sólida. Por que a parte sólida vai ficar no fundo? Porque a gente está falando de sólidos, né? Tudo que é sólido vai tender o quê? A descer, né? Que fica mais gordinho e desce, né? Mais pesadinho. Então, a gente está falando de peso molecular, né? Então, o que é sólido vai ficar no fundo. E aqui em cima vai ficar o plasma, que é a parte líquida. No plasma, gente, a gente vai encontrar tanto substâncias orgânicas quanto substâncias inorgânicas, tá? O que difere uma substância orgânica de uma substância inorgânica? Eu já falei isso em alguma aula, com certeza, mas é a questão do carbono, tá? Gente, aprendi uma dica infalível. Escrever olhando para a folha, não para a câmera, que a câmera tem dificuldades. Fez inútil de falar, mas tudo bem. Bora lá. O que vai diferenciar das substâncias são os carbonos. Substâncias inorgânicas, ela não tem o carbono. Quem são substâncias inorgânicas? Quem conhece essa molécula aqui? Molécula de água, né? Conhecidaça. H2O. E também, gente, sais minerais. Esses sais minerais, gente, a gente dosa mesmo no laboratório. Por exemplo, o cálcio é um sal mineral. Eu não duvido que vocês acham que é um nutriente como proteína. Todo mundo acha que está ingerindo proteína. Ou qualquer outra coisa. Ferro também é um sal mineral. Sódio também é um sal mineral. Potássio também. Cloro também. Olha quantos sais minerais a gente tem aí no jogo. Flúor também. Mas quem? Sódio, potássio, cloro, cálcio, ferro, magnésio. Gente, a gente dosa magnésio todo dia. Mas quem? Esses são os principais que a gente usa no dia a dia. A gente dosa todos esses. Sódio, potássio, cloro, magnésio todo dia, tá? Sódio, potássio, cloro, magnésio todo dia a gente dosa. Mas cada um tem uma função, claro. Todo mundo sabe que cálcio tem no leite. Lembrando que se você toma café com leite, você não está absorvendo cálcio, é melhor com achocolatado. Leite com muita gordura, leite integral, você não absorve muito bem o cálcio, melhor é o leite desnatado. Mas isso aí é mais para matéria de nutrição, mas são informações que a gente acaba adquirindo ao longo do processo. Sódio, potássio e cloro faz o controle eletrolítico, né? Quando o paciente está desidratado, ou às vezes quando está, né, infartando, o potássio sobe, doenças renais, né? A gente vai ter essas aulas de controle eletrolítico lá na bioquímica, mas a gente pode ver aqui um pouquinho, tá? Ferro, em relação às anemias, quando eu tenho uma anemia, ferro priva, pode abaixar esse ferro. Lembrando que também pode ser por uma questão que você não consegue absorver ferro pela ferritina. Então, assim, são vários processos orgânicos que o nosso corpo
Participa. Então, as substâncias inorgânicas, elas estão aqui e veja bem, não tem carbono em nenhuma delas. Esse C não é carbono, tá? Tá com C com L, tá com C com A juntinho, então não é carbono. Agora, as substâncias orgânicas, elas têm carbonos, né? Então, as substâncias orgânicas, na verdade, são a maioria das substâncias que a gente conhece, como aminoácidos, proteínas, enzimas, até porque eu faço a brincadeirinha, né? Um conjunto de aminoácidos vão formar as proteínas vão formar as enzimas. As proteínas são mais questões estruturais, elas formam estruturas dentro do organismo, dentro de todos os organismos, né? Não só nós, para desempenhar determinada função. Por exemplo, um anticorpo é formado por uma proteína em forma de Y. O anticorpo é uma proteína. O anticorpo não é uma célula. Você fala, tenho muito anticorpos. Todo mundo acha que anticorpos é as células de defesa. As células de defesa são, sim, células de defesa e ajudam a executar o processo, né, de imunidade ativa, passiva, qualquer que seja. Mas os anticorpos são proteínas em forma de Y que têm estruturas interessantíssimas que a gente vai ter lá na imunologia. Tem uma questão de evolução que ela aprendeu a mudar a forma de se proteger dentro do organismo por conta dos micro-organismos estarem sendo resistentes, saberem que tem anticorpos dentro do organismo. Os anticorpos são sensacionais, né? Mas, de qualquer forma, ele é uma proteína, ele não é uma célula. E as enzimas que estão nos processos mesmo metabólicos fazendo reações. Nós, do laboratório, adoramos enzimas. A gente trabalha com processo enzimático o tempo todo. Sempre. Então, quando eu faço um processo enzimático, por exemplo, eu doso enzimas, a amilase. Eu doso amilase. Lembrando que enzima, para a gente não ter dúvida, a maioria das enzimas terminam em ase. Se terminou em ase, eu sei que é enzima. Ah, Camila, você acabou de falar o nome de uma enzima cardíaca, troponina. Cadê o ase? Troponina ase? Não é mesmo, o nome dela é troponina. Claro que a maioria das enzimas terminam em ase. Se terminou em ase, ponto final, é enzima. Se não terminou em ase, a gente vai ter que ver se é enzima ou não. Com o tempo, vocês vão aprender também quais são as enzimas. Mas se terminou em ase, não tem dúvida, é enzima, tá? Amilase, lipase, colinesterase e um monte de ase. Esses processos enzimáticos levam a esse tipo de reação aqui, pra gente entender. No laboratório, a gente faz processos in vitro, tá? O nosso organismo faz processos in vivo. Então, quando o meu organismo tá quebrando uma amilase, né? Por exemplo, falar da amilase, que eu dei o exemplo. Quando uma amilase salivar tá ali na boca, fazendo o processo enzimático, né? De quebrar o amido, é um processo in vivo. Ela está fazendo uma reação enzimática com relação a pH, temperatura, reação de quebra, né? Enfim. Ela está fazendo um processo enzimático chamado in vivo, está dentro do seu organismo. Quando eu quero dosar uma amilase dentro do laboratório, né? No laboratório de análises clínicas, eu vou fazer um processo in vitro, tá? E esse processo in vitro é o seguinte, eu tenho que, pensa bem, imitar o que ocorre dentro do meu organismo. Como é que eu imito o que ocorre dentro do meu organismo? Eu vou colocar o mesmo pH, temperatura, substâncias que podem ser exatamente substâncias que podem ser exatamente a mesma reação que está fazendo do seu organismo ou substâncias químicas que fazem a mesma reação que a amilase faria ao quebrar. E aí eu consigo descobrir se eu estou com um número aumentado ou baixo de amilase ou perfeitamente normal. Ok? Então, essa é a diferença do processo in vivo do processo in vitro. E aí a gente entra na questão que existem vários tipos de tubos para fazer esse processo in vitro, a coleta de sangue. Eu vou fazer um vídeo de coleta de sangue realmente com alguma pessoa, com um braço, tem que ser num local específico, eu não consigo fazer isso de casa, como está na aula de hoje.
Mas eu vou fazer um vídeo de coleta de sangue para quando a gente for fazer a aula prática, quando voltar dessa pandemia, a gente ter um bom rendimento. Primeiramente, se eu tiver que colher uma hemocultura, a hemocultura vai vir na frente. Essa aqui é a ordem dos tubos. Então, isso aqui é questão de concurso, inclusive, tá? Então, se eu tenho que colher todos os tubos, eu vou ter que colher nessa ordem. Hemocultura, citrato de sódio, que é o azul, sem anticoagulante, que é o tubo de soro, que é a tampa amarela ou vermelha, ou tampa tijolo. O tubo verde, que é a heparina. Depois eu vou colher o EDTA, que é o do hemograma, que é o ácido etileno de amino tetracético. E por fim o fluoreto de sódio, né, que é para fazer exame de glicose. O fluoreto de sódio dá uma grande estabilidade para fazer o exame de glicose. Então, basicamente, tem que saber essa ordem, não só para o concurso, mas porque isso aqui vocês usam no dia a dia. Se não colher nessa ordem, pode acontecer problemas. Por exemplo, ninguém entende porque o citrato de sódio tem que colher na frente sem anticoagulante. Citrato de sódio é o que hemoliza mais rápido. É o que precisa de uma homogeneização mais demorada, senão ele coagula. Ele tem uma quantidade maior de anticoagulante. Então, assim, citrato de sódio é muito sensível. E o exame dele, qualquer alteraçãozinha, qualquer microcoágulo, qualquer hemólise, mesmo que leve, ele dá uma alteração muito rápida. Então, o citrato de sódio tem que ser na frente, para evitar esse contato brusco de troca de tubo. Depois o sem anticoagulante. Depois a heparina, que é o anticoagulante natural. Depois o EDTA, que é o ácido etileno de amino tetracético. Depois o fluoreto de sódio. Eu vou mostrar para vocês esses tubos depois, para parecer mais prático. Assim, não entendo que fica difícil. A hemocultura tem que ser a primeira, porque se tiver hemocultura... Hemocultura é um exame para detectar se o paciente está com bacteremia, está com bactéria no sangue. Então, ou fungos também, tem hemocultura de fungos. Mas eu só consigo, né, fazer esse exame se eu tiver uma boa asepsia. Então, a asepsia da hemocultura é diferente. A gente faz com uma solução de cloroxidina alcoólica diferenciada. Eu vou mostrar as fotos para vocês no grupo. Faz uma cultura com cloroxidina alcoólica. Limpa mais vezes o local. É um procedimento mais demorado para você ver se o paciente está com bacteremia, tá? Então, é muito importante colher na frente. Inclusive, hoje mesmo eu já vou mostrar um vídeo de coleta de hemocultura. Tudo bem? Citrato de sódio depois, que é o tubo azul. Tubo sem anticoagulante, que é o tampinha amarela, tampinha roxa, ou tampinha amarela, tampinha vermelha ou tampa tijolo. Ele, geralmente, a gente chama ele de tubo gel. Ele tem um gel separador para separar o sangue total do soro do paciente. Heparina, anticoagulante natural, verdinho, EDTA, ácido etileno de amino tetracético e o fluoreto de sódio, que é o tampa cinza. Tudo bem? O trabalhinho de vocês vai ser saber que exame eu colho em cada tubo para a próxima aula a gente discutir isso, tá? Até o próximo vídeo, turma.